Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marla e essa é a aula número 23 da disciplina Biologia Celular. Nesta aula, continuamos o assunto de transporte, mas dessa vez vamos falar do transporte ativo. Relembrando a diferença de transporte passivo e transporte ativo. O transporte passivo é quando há o transporte de moléculas a favor de um gradiente, ou seja, sai do lugar que está mais concentrado e vai para o menos concentrado, buscando então um certo equilíbrio. Já o transporte ativo não busca o equilíbrio, o transporte ativo busca o desequilíbrio. E por que isso? Porque para as nossas células viverem, para o nosso organismo conseguir sobreviver, é necessário manter diferença de concentração de vários elementos, diferença dentro da célula para fora da célula. O que mantém a vida da célula é essa diferença. Aqui vocês estão vendo vários elementos e observe a concentração no meio extracelular e intracelular. Percebem a diferença? Para manter uma diferença só com gasto de energia, através do transporte ativo. Por exemplo, o nosso cérebro, que corresponde só a 2% do peso corporal, gasta 20% de oxigênio, de glicose que o nosso corpo tem só para fazer transporte ativo. Para vocês verem a importância desse transporte no nosso organismo. Bom, transporte ativo, como já falamos, é aquele transporte que vai contra a correnteza, vai contra o equilíbrio, sai de um meio que está pouco concentrado para um lugar que está muito concentrado. Então, vai contra o gradiente eletroquímico. Aqui, então, nós estamos vendo uma membrana e podemos perceber diferentes tipos de proteínas e aqui os lipídios. Aqui a gente observa a concentração do gradiente eletroquímico e vamos ver os tipos de transporte que tem. Primeira coisa, vocês perceberam que esse transporte só é realizado por proteínas? E essas proteínas, algumas vão ter uma zona que quebra o ATP em ADP. E essas proteínas são do tipo permease. O que nós podemos observar aqui nesse esquema? Neste primeiro transporte aqui, ele vai ser classificado conforme a direção do transporte. Todos são ativos, mas esse aqui, uma molécula está sendo transportado de um meio para o outro meio, de um meio que está pouco concentrado para um meio que está muito concentrado, numa única direção, uniporte. Esses outros dois transportes aqui são chamados de transporte acoplado. Por quê? Dois elementos são transportados. Neste primeiro caso aqui, transporte número 2, percebemos que essa molécula vai ser transportada para dentro da célula contra o gradiente eletroquímico e esta outra molécula vai ser transportada para fora da célula, também contra um gradiente eletroquímico. Então, se é contra gradiente eletroquímico, é um transporte ativo. Neste caso, que uma entra e a outra sai, é denominado transporte do tipo antiporte, contrário. Já neste outro exemplo número 3, nós vemos que essas duas moléculas vão ser transportadas para a mesma direção. Então, transporte ativo, porque vocês podem perceber aqui a concentração, e na mesma direção simporte. Então, essas duas palavrinhas, antiporte, simporte, é só a gente lembrar de antipático e simpático. Simpático sempre está andando junto, e já antipático mantém uma certa diferença. Um entra, outro sai. Agora, tudo isso que nós vimos são exemplos de transporte ativo. Mas sabia que dentro do transporte ativo existem dois tipos? Transporte ativo primário e transporte ativo secundário. No primário,
o evento em si gasta ATP. A proteína que realiza o transporte primário, ela tem uma zona que quebra ATP em ADP. Já o segundo exemplo de transporte ativo é um transporte ativo porque vai contra o gradiente eletroquímico, mas ele é chamado indireto. Por que indireto? Porque ele em si não está gastando ATP, mas ele depende de alguém que gasta ATP. Ele em si não gasta ATP, mas alguém está tendo que gastar este ATP. Ou seja, é uma reação desfavorável energeticamente que é acoplada a uma reação favorável energeticamente. Ficou confuso? Vamos ver exemplo disso aí. Começando então pelo transporte primário direto. Para vocês terem ideia, lá no rim, as células do rim gastam 25% da sua energia para isso e os eritrócitos gastam 50% da sua energia para isso. Esse tipo de transporte acontece por proteínas que se encaixam nos elementos que vão ser transportados, portanto, proteínas permeáveis ou carreadoras, e neste local, nesta proteína, tem uma zona que quebra o ATP em ADP. Um exemplo muito comum de transporte ativo é o transporte da bomba de sódio e potássio. Esse transporte, ele é importante para todas as células do nosso corpo, porque as nossas células mantêm um potencial elétrico diferente do lado de fora e do lado de dentro. É carregado mais positivamente fora do que dentro. E isso se dá em especial pelo sódio. Então, a concentração de sódio dentro da célula é menor do que fora. E para manter diferença, é necessário gastar energia. Para a igualdade não se gasta energia, para as diferenças se gasta energia. Então, esse transporte pode ser do tipo antiporte, quando sai um elemento e entra outro, um não, né? Sempre tem aí um equilíbrio. Então, aqui a gente está vendo 3 sódios saírem e 2 potássios entrarem. Bomba de sódio e potássio. Esse é um exemplo bem típico desse tipo de transporte, tá, gente? Só lembrando uma coisa, eu tô falando de sódio e potássio, mas não pensem que o sódio e potássio são transportados apenas pela bomba de sódio e potássio, apenas por transporte ativo. Vocês estão vendo aqui o sódio e o potássio também passarem por canais iônicos, eles vão passar sem ser por este tipo de transporte. Uma mesma molécula, um mesmo elemento, pode ter vários tipos de transportes. Então, gente, essa bomba de sódio e potássio, né, ela é muito importante para o nosso corpo, para todas as células, e ela é essencial para o estímulo nervoso. Sim, somente através dessa diferença de potencial que é possível repassar a informação através deste impulso elétrico. Então, o que acontece? Aqui nós temos o neurônio, vocês podem perceber que tem a bainha de mielina no neurônio e vai ser passado então o impulso elétrico. Como? Aí a gente já vê nesse esquema aqui embaixo. Perceba que a seta está indicando a direção do impulso elétrico, então o neurônio vai receber uma mensagem e ele é mais carregado positivamente fora do que dentro. O que é o impulso elétrico? É quando tem a inversão dessa polaridade. Perceba que está ficando mais negativo fora do que dentro. Lógico, passo a passo no neurônio, é todo ele de uma vez, né? Isso aí, então, é a transmissão do impulso nervoso. E isso só acontece através de um transporte primário. Está gastando energia para manter essa concentração diferente de sódio e potássio
e ainda tornando do lado de fora mais negativo, o que não é o natural das nossas células. No potencial elétrico de repouso é positivo fora, negativo dentro. Quando vai transmitir o impulso nervoso, inverte isso. Essa inversão gasta-se energia também. Outro exemplo de transporte primário que vocês estão vendo aí é a bomba que nós temos lá no nosso estômago, né? Uma bomba de prótons, bomba de cálcio lá no retículo sarcoplasmático, muito importante para o controle do estímulo, para que haja então a movimentação das células musculares, e a bomba de prótons também em células vegetais. Agora, então, vamos falar do outro transporte ativo, que é o secundário, também conhecido como indireto. Indireto porque ele em si não está gastando energia, mas alguém está. É como se fosse pedir uma carona, né? Você não está gastando a gasolina, mas alguém está pagando por essa gasolina. Enfim, esse transporte é feito por proteínas. Então, transporte ativo obrigatoriamente por proteínas do tipo permease. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Temos aqui nessa imagem o transporte primário que a gente acabou de ver. Pegamos até o exemplo aí de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio forma esse gradiente de sódio fora da célula. Então, fora da célula já tem bastante sódio. Tá? Agora vamos estudar o cálcio. Ó. Fora da célula tem bastante cálcio e dentro da célula tem menos cálcio. O que vai acontecer com o cálcio? Para sair um cálcio de dentro para fora, ele está indo contra o gradiente, então precisa gastar energia, concordam? Então, ó, primeiro forma-se o gradiente de sódio fora. Quando esse sódio entrar por outra bomba, o que vai acontecer? O cálcio vai sair. Ou seja, o cálcio também foi contra o gradiente, mas ele usou uma proteína que estava trazendo o sódio a favor do gradiente. Então, esta segunda bomba aqui, ela não está gastando energia. Ela em si não está, mas alguém já gastou energia antes. Então, se a célula não tiver mais ATP, para-se transporte ativo primário e transporte ativo secundário. Se este elemento parar de funcionar, ninguém mais sai do lugar. Entenderam a diferença? No secundário, só é realizado porque antes aconteceu um primário. E esse primário formou um gradiente, no caso aqui o gradiente sódio. Quando o sódio entrou, permite então a saída do cálcio. O mesmo cálcio indo contra o seu gradiente. Este evento que acontece nesta proteína não quebra ATP em ADP. Não quebra. Então é ativo porque está contra um gradiente. Não é ativo porque está quebrando ATP. É ativo porque é contra o gradiente eletroquímico. Tem ATP envolvido neste processo? Diretamente não, só indiretamente. Um exemplo, então, de transporte ativo indireto é a glicose. Ela também vai aproveitar o sódio que está do lado de fora e vai entrar. A mesma proteína que vai trazer sódio de volta vai trazer a glicose. Então, por último, quase por último, lembrando que uma mesma molécula pode ser transportada de diferentes formas. Então, aqui vamos pegar o exemplo do enterócito, que tem a região apical e a região basal. Então, aqui chegam os alimentos e aqui tem a corrente sanguínea. Quando os alimentos chegam, por exemplo, a glicose, ela vai ser transportada para dentro da célula e vai ser transportada a favor do seu gradiente, né? Como a favor do seu gradiente? Na verdade, tem muita glicose aqui do lado de fora porque recém a pessoa se alimentou.
Então, tem mais glicose aqui fora do que dentro? Depende. No começo da alimentação, sim, mas vai chegar um ponto e que dentro do enterócito vai ter muita glicose já, uma concentração alta, para aquele espaço, uma concentração alta. Então, para a glicose continuar entrando nos nossos enterócitos, ele vai utilizar aquele transporte do tipo SYMPORT, transporte ativo secundário. Então, vai entrar. Ah, mas como que eu sei que esse transporte aqui, especificamente, isso que eu estou falando é SYMPORT? Aí a gente observa aqui, ó, pela concentração dos elementos. Então, a glicose está entrando num lugar que já está bem concentrado, então é transporte ativo. Tá, a glicose entrou e está aqui dentro, o sódio também, e agora esse sódio vai ser transportado para fora da célula por meio da região basal. Para eu saber se é ativo ou passivo, o que eu tenho que ver? Nem sempre os esquemas vão nos mostrar o ATP sendo quebrado. Então, o que eu tenho que ver? Sempre esse gradiente. Aqui tem mais sódio, na matriz extracelular, tem mais sódio do que dentro da célula, no citosol. Então, se está indo contra, é um transporte ativo. Está indo contra e o potássio está vindo para cá. Contra ou a favor? Também contra. Então, ambos estão sendo contra. Então, transporte ativo. De que tipo? Se ambos são contra o gradiente eletroquímico, é do tipo antiporte e transporte ativo primário. Ambos contra o gradiente. Então, obrigatoriamente estamos gastando energia. Então, transporte ativo primário. E por fim, aqui a glicose. Se vocês perceberem, a concentração está indo a favor, ou seja, está indo para o sangue, para a matriz extracelular, onde tem menos glicose. Então, é um transporte passivo. Gente, os transportes acontecem normalmente em todas as células do nosso corpo. Isso pode ser afetado? Pode ser afetado. E este transporte ativo pode ser afetado. De que forma? Da mesma forma que a membrana é afetada. O que afeta a membrana, levando ao seu rompimento? E aí levando até a uma situação de necrose dessa célula. Frio afeta, por causa do maior volume adquirido pela água em certa temperatura, antes de congelar. Também pelos cristais de gelo que são formados e ele mecanicamente rompe a membrana plasmática. O calor, que desnatura a proteína, diminui a interação hidrofóbica, e também os solventes, que afetam tanto proteína quanto lipídios. Algumas referências de imagens. Esse conteúdo está no capítulo 6 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!